Fala aí pessoal, essa é a nossa terceira parte aí do vídeo. Então a gente vai falar agora sobre a República Oligárquica. O que significa República Oligárquica, essa segunda fase da República Velha? O termo oligarquia significa um pequeno grupo de pessoas com privilégios, né, que geralmente é um grupo de pessoas que estão no poder, com privilégios e políticos e econômicos. Então a República Oligárquica é basicamente o período que a elite, né, que é basicamente uma elite cafeeira, mas também uma elite intelectual, de intelectuais, de estudiosos, né, jornalistas, políticos, vai estar no governo do nosso país. A gente precisa entender o seguinte: a República Oligárquica, ela coloca o fim naquela fase militarista e agora os civis estão no poder. Só que a elite, a população brasileira nesse período não tem participação, a participação política dela é muito pouca, é basicamente nenhuma, simplesmente eles são utilizados como massa de manobra. Então nós temos alguns eventos interessantes. A gente pode pegar a República Oligárquica e entender que é uma espécie de regime que vai permitir que essa oligarquia se mantenha no poder do país, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Federal com os presidentes, com a política do café com leite, estadual com a política dos governadores e municipal com a figura dos coronéis do coronelismo. Vamos entender isso. Começando com a política do café com leite. Os estados de São Paulo e Minas, que eram os estados mais poderosos da época, os maiores estados, inclusive superando o Rio de Janeiro. Lembrando, Rio de Janeiro, que nesse período é a capital do nosso país. Brasília vai ser só lá em 1961. Então, a República Oligárquica, que lembrando a data, 1894 até 1930, quando Getúlio Vargas, lá na famosa Revolução de 30, que também é um golpe, não tem nada de revolução, ele dá início à Era Vargas, põe um fim à República Oligárquica e, consequentemente, à República Velha. E a República Oligárquica, ela tem um período de mais de 30 anos. Dentro da República Oligárquica a gente tem a política do café com leite. O que foi a política do café com leite? Foi quando São Paulo e Minas, os dois estados mais poderosos, se alternaram, fizeram um rodízio de presidentes. Uma hora um presidente paulista, depois um presidente mineiro. Quando era um candidato paulista, Minas apoiava São Paulo. Quando chegava a vez do candidato mineiro, São Paulo apoiava Minas Gerais. É interessante a gente pensar, mas espera aí, professor, e os outros estados? Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles vão ficar vendo isso e não vão aceitar numa boa só um presidente paulista e um mineiro? Aí é que entra a política dos governadores. O que foi a política dos governadores? Foi um acordo. Quando era o presidente paulista, o que o presidente paulista fazia? Ele chamava os governadores e fazia um acordão. Olha, vocês me apoiam e em troca eu dou autonomia para vocês governarem os seus estados. Então a política dos governadores, ela serve para proteger a política do café com leite. É interessante a gente ver isso porque a política do café com leite permite que uma oligarquia paulista e mineira governe todo o país. E a política dos governadores permite que uma oligarquia local, nos estados, os governadores se mantenham no poder ali. Então os governadores vão aceitar esse acordo, vão apoiar o candidato paulista ou o candidato mineiro. Em troca, esse presidente paulista ou mineiro vai dar autonomia para que eles governem os estados. É por isso que a gente viu no outro vídeo lá atrás que o federalismo venceu. Os estados têm essa autonomia, o que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. O problema é que essa oligarquia pegou isso para proveito próprio. Então, já entendemos a política dos governadores e a política do café com leite. E a nível municipal? A nível municipal a gente vai ter a figura do coronel. Quem era o coronel? O coronel vem lá atrás, lá no primeiro reinado, no Pedrão, Dom Pedro I, lá atrás, o pai do Dom Pedro II, quando a gente não tinha exército, tinha o que se chamava de Guarda Nacional. Era uma espécie de não milicianos no sentido de hoje em dia, mas eles civis que formavam uma milícia para proteger, para fazer a segurança das localidades. Então esses civis começaram a ser chamados de coronéis sem ser militares, e daí surgiu esse termo coronel.
Qual é a figura do coronel? O coronel, ele é o cara, geralmente ele atua nas cidades do interior, e o coronel, ele tem os seus associados. Numa cidade a gente tem policiais militares, tem os policiais, médicos, advogados, jornalistas, políticos, trabalhadores autônomos, uma série de pessoas que vivem nessa cidade, padeiro e por aí vai. Todas essas pessoas vão ser associadas a um coronel. Geralmente a gente tem um ou mais coronéis dependendo do tamanho da cidade. E eles atuam nessas cidades do interior. Atuam de que forma? O coronel faz com que seus associados votem nos candidatos que ele queira. Pode ser candidato a prefeito, a deputado, a governador e a presidente. Olha o link da política dos governadores e da política do café com leite com o coronelismo. O coronel trabalhava para quem? Para o governador. O coronel, quanto mais votos ele conseguia, o voto era o termômetro que media o poder do coronel. Quanto mais votos ele conseguia, mais poderoso ele ficava. Por quê? Mais concessões de terras, cargos, poder o governador dava para o coronel. Então o coronel tinha duas maneiras dele conseguir fazer com que a população votasse nos seus candidatos. Era raro um coronel se candidatar a um cargo. Geralmente ele colocava um testa de ferro, mas em alguns casos os próprios coronéis se candidatavam. O que acontece? A primeira maneira é o que a gente chama de curral eleitoral. O que é o curral eleitoral? Era uma espécie de troca de favores, um nome bonitinho pra gente dizer suborno. O coronel pegava um associado e você tá precisando do quê? Eu vou construir gramado, uma ponte, vou asfaltar a tua rua. Teu irmão tá precisando de emprego, eu consigo um emprego pra ele aqui na minha fazenda. Ou então eu pego uma venda, boto teu cunhado pra trabalhar ali. Deu pra entender? Em troca de favores ele obtinha o voto. Por que o nome curral eleitoral? Curral é o corredor por onde passa o gado. Porque ele não fazia isso pelo bem da população. Ele fazia isso para conseguir os votos. Então ele não estava preocupado. A população para ele era gado. Deu para entender? Daí o nome curral eleitoral. É interessante, né? Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Então o que acontece? Quando não ia no amor entre aspas, no suborno, na troca de favores, ia pela pancada. Aí veio o voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? O voto de cabresto era a forma violenta. E isso acontecia de montão. O voto de cabresto, ele fazia o coronel, como o voto era aberto, lembra lá atrás da Constituição de 1891, o voto era declarado. Então as pessoas sabiam de fato em quem votava em quem. Então o coronel, pela figura do seu capanga, o jagunço, que é muito importante pra gente entender depois o movimento, que a gente vai falar aí, que é o movimento do cangaço. O jagunço, que é o capanga do coronel, ele é o responsável por dar surras, queimar fazendas, matar o filho do coronel, ou um associado que não aceitou. Então, assim, eles eram os responsáveis por coagir a população a votar no candidato que o coronel queria, na base da pancada. Voto de cabresto é aquilo que, né, o cabresto é aquilo para você segurar o cavalo, né, no laço. Significa você prender, segurar alguém. Daí surgiu o termo. Quando não servia o curral eleitoral, ia pelo voto de cabresto. Então a gente entende que a república oligárquica, a gente tem a política do café com leite, que mantém uma mesma oligarquia no poder, paulista ou mineira, a nível federal. A gente tem a política dos governadores, que vai manter os governadores no poder, tendo essa autonomia pelos estados e lá atrás pela Constituição, que eles tinham autonomia para governar seus estados, e essa autonomia que eles vão ter vai permitir que os homens que vão trabalhar para eles, que são os coronéis, se mantenham no poder a nível municipal. Daí o nome República Oligárquica. A gente tem uma mesma oligarquia, um mesmo grupo de pessoas governando o nosso país de 1894 até 1930, 36 anos. Ah, mas ninguém combatia isso, as pessoas até tentavam. Tinha outros candidatos que estavam ali tentando defender a população? Até tinha, pessoal. Só que nesse caso, nessa época, as eleições eram quase que todas fraudadas. Quando o curral eleitoral e o voto de cabresto não davam certo, fraudava-se as eleições. Então, assim a gente tem a República Oligárquica. Até o que um gaúcho chamado Vargas, ele dá início à Era Vargas com a Revolução de 30, que foi um golpe. A gente vai ver num outro momento. E dá início a um período de 15 anos de governo. Um governo que industrializou o nosso país, mas ao mesmo tempo foi extremamente autoritário. A gente tem esse dualismo do Vargas. Tem o Vargas pai dos pobres e o Vargas o ditador.
mas isso é assunto para uma próxima aula. A gente encerra aí esse período do 9º ano, a gente já viu isso, então uma revisão para a prova. Revisão, a gente não vai ter prova, né, pelo menos a princípio, mas é uma revisão de uma matéria que a gente já viu e a gente vai dar prosseguimento aí, andamento, e esses vídeos têm sido um complemento, galera, uma coisa bem básica. Vocês estão vendo que eu tô dando vocês estão vendo que eu tô fazendo isso aqui sentado no meu quarto. Então é isso, pessoal, tudo de bom pra vocês e bons estudos.